Então, pessoal, que bom! Boa sexta-feira para todo mundo. Hoje a gente vai bater um papo sobre como rejuvenescer as mãos. Sabe por que eu escolhi isso? Porque no consultório a gente vê muito assim pessoas que se sentem tristes porque elas estão procurando se sentirem melhores e daí as mãos não estão legais e elas ficam tristes. Aí eu me lembrei daquela música que a gente está ouvindo do Enigma, que se chama Sadness, que é tristeza. É uma brincadeira, né? Só para dar uma embalada na live. Mas enfim, Enigma, Sadness é uma música ótima para a gente falar sobre qualquer coisa porque ela é inspiradora. Não é mesmo, Rafael? Eu, Carvalho, Beth Servado, minha querida. Bom, vamos começar então sem essa tristeza, porque sexta-feira não combina com nada de tristeza. Queria começar saudando a minha amiga Beth Servado, que é dona, olha a propaganda aqui, mas é porque vale a pena, ela é ótima, a empresa é ótima. A empresa se chama Fonte de Vida, é a melhor empresa do Brasil de polpa de fruta. Já tem franquia fora, parece até Dubai estão indo. E eu adoro os sucos da Beth. Fonte de Vida, tem tudo que é lugar aqui em Brasília. E hoje eu escolhi um belo, delicioso suco de acerola, né? Tempo de pandemia, vitamina C, acerola, nada mais justo. Saúde, Beth! Gente, então, a gente vai falar sobre mão. Muita gente comenta às vezes assim, né, Terezinha, Milcia, que bom que vocês estão aí, Jaime, Dr. Rehab from Egypt, I'm so glad to have you here, my friend. I'm talking about hand rejuvenation. Sorry, this is in Portuguese, but I can translate it to you and then we can talk to each other. Nice to have you here. Daniel Damasco, Rita Laide, Elia Catunda, sempre aqui prestigiando a gente. Gente, amigos e amigas que estão entrando, isso é um prazer ter vocês aqui. Mandem coraçõezinhos, aumenta o algoritmo do Instagram e, claro, esse aviãozinho é para compartilhar com pessoas que vocês achem que vão se interessar. Mão, rejuvenescimento de mão. O negócio é que... Boa noite, Amilcia. Rafael Camargo, meu aluno, que gente boa. Adriana Pereira, from Holland. Dr. Adriana Pereira, doutora Adriana Pereira, é de Colômbia e vive em Amsterdã. Ela foi minha aluna lá em Amsterdã. Eu fui falar sobre rejuvenescimentos e tal. Bom ter você aqui. Nice to have you here, doutora Adriana. José Pedro, Thalia Furtado, Celina Feitosa, a Maria Magnólia Lima. Que bom, gente. Bem-vindos. Então, eu escolhi por isso, porque as pessoas comentam assim, não adianta nada, aquela fulana fez plástica no rosto, fez não sei o quê, e aí a mão não fez nada, e a mão denuncia. Eu não sei o que significa isso, denuncia o quê? O processo natural do tempo? É uma brincadeira, mas eu acho que isso é pertinente. Porque hoje as pessoas, elas querem, cada vez mais, elas se veem completas, não é? Hoje a gente faz rejuvenescimento, trata face, pescoço. Hi, Dr. Adriana, this is midnight here in Holland, but it's nice to hear you. This is nice and an honor to have you here, my dear friend. It's a pleasure for me. Enfim, então as pessoas elas falam isso daí, quer dizer, você tratou sua face e aí você põe a mão no rosto e denuncia, né? Fica complicado? Olha, o professor Pitangui falava que a gente trata aquilo que a gente não tolera. Se você está feliz com suas mãos, tudo bem. Mas muita gente não está. Né? E hoje, como eu estava falando, a gente procura tratar um todo. A gente tem estética facial, cervical, a gente tem estética no colo das mamas, lipo, mãos, cotovelo, até na genitália. Existem os procedimentos estéticos para genitália, que as pessoas elas têm o direito e quase que o dever, né, de se amarem, se cuidarem, e nessa a gente entra com as mãos. A queixa mais comum, gente, que a gente recebe no consultório em relação às mãos é a típica frase: as minhas mãos estão muito envelhecidas. Isso não significa que sejam mãos de pessoas que não se cuidam, não significa que sejam pessoas que tomam, assim, têm uma vida mais difícil.
Isso tem a ver, gente, com duas coisas. Genética, claro, tudo que a gente é na vida, a gente é fruto da genética, dos nossos pais, da família do pai, da mãe e dos hábitos de vida. Aí eu já vou começar a tomar nota, porque esse negócio é importante. Não adianta falar nenhum procedimento de rejuvenescimento em lugar nenhum, especialmente nas mãos, se você não usa duas coisas, protetor solar e hidratante. Não adianta, não dá. Especialmente aqui em Brasília, na região central do Brasil, que é muito seco, onde tem o Cerrado, essa região toda que pega Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, uma boa parte, norte de São Paulo, além de regiões do Nordeste, lugares do mundo que sejam muito secos, né? Quer dizer, a umidade do ar é ruim. Então, protetor solar e hidratante não tem jeito, você tem que usar todo dia. E você pode perceber, hein? Eu me lembro da minha mãe, que já faleceu, ela não ficava sem creme Nivea e leite de colônia. Sabe, lá de 1930, 1940. E a mamãe tinha uma pele ótima. Trabalhava que nem uma louca, dava aula, lavava roupa, lavava panela todo dia. E tinha uma hidratação excelente das mãos. Tudo bem, tem a genética, mas ela não abria a mão de 3 coisas. O creme das mãos, o leite de colônia e um batonzinho, né? Para ficar linda. Isso faz parte de uma cultura, né? Né, Murilo? Um abraço para você. Indara, Jane, que legal que você está aí. Jeff Moraes, Paula Damasceno. Muito bem. Então, você, só um minutinho aqui. Muito bem. Ok. Muito bem. Muito bem. Espera aí que a internet não tá legal. Ah, que problema. Só um minutinho aqui. Muito bem. Ok, agora melhorou. Então, a gente tem que se preocupar bastante com creme, com protetor solar. Por que que o protetor solar é importante? Gente, de tudo que agride a nossa pele, em qualquer área do nosso corpo, seja o rosto, o colo, as mãos, tudo que mais altera é o sol. Porque o ultravioleta, ele é uma radiação que altera o DNA das células que vão fabricar as fibras, o colágeno e a fibra elástica. Então, não tem jeito. A gente está falando sobre rejuvenescer mãos, você tem que usar, não se esqueça. Todo dia de manhã. O ideal seria a gente usar o protetor solar a cada 3 horas. Mas é lógico que no dia a dia isso é meio complicado. Então eu oriento os pacientes pelo menos de manhã e à noite. E à tarde. Por quê? Porque se você usa um produto e você não reaplica, ele vai sendo eliminado. Não tem jeito. Ainda mais mãos, que a gente lava toda hora, ainda mais agora na pandemia, que toda hora a gente está usando álcool, está usando esses antissépticos daí, a gente tem que carregar nos hidratantes e no protetor solar. Pronto. Dito isto, gente, o que é que eu vejo no consultório, nesses anos de experiência, que traduzem essa expressão, minha mão é velha? Existem algumas coisas que a gente poderia colocar, né? Na minha opinião, quando você fala que você tem uma mão envelhecida, quando eu olho essas pacientes, esses pacientes, homens também reclamam disso, são pessoas que, de um modo geral, têm 3 coisas. Tem uma mão magra. O que é a mão magra? É aquela mão que a gente vê os tendões, né? Aqui os tendões, que são aquelas cordas que vão esticar os dedos. Então a gente vai ver tendão, a gente vai ver veias e a gente tem aqueles fundos entre os tendões. Isso é o que a gente chama de mão magra, né? Quer dizer, por que a mão é magra? Porque a gente, ao longo da vida, e porque a gente trabalha, a gente usa as mãos, cirurgiões, pessoas que usam muito as mãos, e a genética junto, a gente tende a perder o tecido gorduroso que fica entre os tendões, quer dizer, no dorso da mão. Então, a queixa mais a Miguelina está falando, pois é, Miguelina, a gente tem esse tipo de tendência de perder a gordura. Não é bem só a gordura, mas são os tecidos que a gente tem para preencher aquela região que a gente tem entre tendões e os músculos do dorso da mão, né?
Então a primeira coisa que eu vejo é isso, e eu acho que é o que mais marca para as pessoas é o dorso da mão magro. É aquela história, por exemplo, que tem pacientes que falam assim, olha, a minha mão está cheia de veia, a minha mão está cheia de corda. Aquelas veias já estavam lá, aquelas cordas, que são os tendões, já estavam lá, só que aí o tecido que preenchia aquele recheio daqui do dorso da mão foi diminuindo. Então a gente passou a ver as estruturas que estavam lá embaixo. Você vai tirar as veias? Não. Você vai tirar os tendões? Jamais. Senão seus dedos não mexem. Então a gente vai fazer o quê? O óbvio, o ululante, que é devolver esse tecido que vai preencher essa região. Então, na minha impressão, a coisa que mais me chama atenção é isso, é a mão emagrecida. A gente quase que pode dizer que é não sei se é um sinônimo, mas é alguma coisa que lembra envelhecimento, decrepitude, sabe? Então, essa é a primeira alteração. A segunda alteração que a gente vê no consultório é... Oi, Maria Lúcia, que bom que você está aí, bem-vinda, Nave Jesus, Yuri, muita gente legal. Então, a segunda alteração que a gente vê, a gente está falando sobre rejuvenescimento das mãos. A primeira coisa, então, é a mão magra. Vê tendão, vê veia. Segunda coisa que as pessoas reclamam quando elas falam que a mão está envelhecida, e aí eu peço para mostrar o que é, que tipo de alteração que aquilo ali tem, é uma pele ressecada. Mas mais do que ressecada, é aquela pele fina. Oi, Caterine, que bom que você está aí. Franciele. Muito bem. Então, aquela pele que vai perdendo a estrutura, o colágeno, que é próprio do processo de degradação dos nossos tecidos, eu não gosto de chamar de envelhecimento. Envelhecimento é mais cabeça do que a coisa biológica mesmo. Vamos dizer assim, é fruto do gasto que a gente faz do nosso corpo, né? Então, é claro que aí vem a genética também. Então, dependendo da sua genética, a espessura da derme, da nossa pele, ela vai diminuindo, sabe? Crepe paper skin, Dr. Adriana. É a pele bem fininha. Isso tem a ver, claro, com os anos, mas principalmente em cima da genética. Então a paciente me queixa às vezes assim. As pacientes estão falando, essa é a minha, magra, não sei o quê. Bom, mas aí é isso, a pele que vai perdendo a estrutura, e não é só na mão. São nas áreas que a gente toma mais sol, nas áreas que a gente tem menos glândulas, e aí vai, dorso de mão, antebraço, face interna do braço, raiz de coxa, pescoço, colo, a gente vai perdendo essa espessura. Então essa pele que vai afinando, que é mais do que pele seca, também ela contribui para esse aspecto de degradação das mãos. E se eu já estou perdendo a gordura que reveste os tendões e reveste as estruturas do dorso da mão, e a pele ainda é fina, tcharará, o que vai acontecer? A mão está mais magra, está mais sem estrutura, e a paciente ou o paciente vai se sentir ainda mais velho. Mas tem ainda uma outra coisa, gente, que as pessoas não gostam de jeito nenhum. São aquelas mãos que tem o dorso cheio de pintinha. Aquilo ali chamam-se efélide, lentigo solar. São lesões que vêm pelo uso do sol, né? E que, dependendo da sua genética e do tanto que você não se protegeu do protetor solar, elas vão aparecer mais ou menos. Então é isso aí. Uma mão emagrecida, uma mão com uma pele muito fina e a mão cheia de pintinha, significa a mão envelhecida. E é isso que a gente mais vê no consultório e as pessoas não gostam. Nós somos de gerações, eu sou da geração dos anos 60, não é, que eu nasci, anos 50, 60, 70, a gente tomava muito sol e não era hábito passar protetor solar. Então as peles, elas hoje pagam um certo preço, e eu sempre falo no consultório que a medicina tem que dar assim, condições, tem que contribuir à ciência para a gente reverter parte desse dano. Não é fácil, existem coisas que a gente não consegue reverter, mas existem outras situações que a gente consegue sim devolver um aspecto muito melhor, que aí a gente chama de mãos mais rejuvenescidas. Então vamos lá, como é que a gente vai abordar isso? Você chega para mim e fala, a minha mão está muito velha e eu quero fazer aquele laser. É bem assim, na minha concepção, se eu tenho, e a grande maioria das pessoas tem, a tríade
mão emagrecida, vamos dizer assim, dorso da mão esvaziado. Eu acho que fica bem assim, traduz bem o que a gente vê. Se eu tenho dorso da mão esvaziado, pele afinada pelo tempo, genética, e manchinha no dorso, eu tenho que ter uma sequência lógica. Se eu propuser para a minha paciente um laser, eu não vou devolver aquela mão mais cheinha. A gente vai continuar vendo aqueles tendões aquelas vezes. Então, obviamente, que a gente vai começar pelo preenchimento, não é? Eu perdi tecido, meus tendões, minhas veias estão aparecendo muito, eu vou ter que repor aquele tecido, para a gente poder ter uma mão mais legal. Aí eu vou chamar a atenção, como cirurgião plástico, na minha opinião, a gente tem algumas opções no mercado. Na minha opinião, a melhor opção é enxerto de gordura. Sim, parece um negócio antigo, mas não é. A gordura, que a gente chama de lipoenxertia, ela é antiga, já é dos anos 80, 90. No início a gente tinha que pôr muita gordura, porque sempre absorvia demais. Depois absorvia um lado, não absorvia o outro. Hoje, depois de muitos anos de estudo, muita gente séria no Brasil e no mundo estudando o metabolismo da gordura, a gente consegue fazer o que a gente chama de gordura que permanece. Não totalmente, mas pelo menos em torno de 60%, 70% a gente tem sim. E a gordura, gente, ela tem uma grande vantagem, porque no meio dessa gordura eu tenho célula-tronco. Vocês sabiam que a gordura, principalmente no abdômen, abaixo do umbigo, as pessoas chamam de pochete, quer dizer que ninguém gosta daquela pochete? Vocês sabiam que ali é onde a gente tem no nosso organismo o maior número de células-tronco? Cirurgião neurológico, ortopedista, cirurgião cardíaco, hoje eles já fazem microlipos na região ali abaixo do abdômen para separar, para estimular, para ter tecido com célula-tronco para poder injetar nas áreas deles. Na cirurgia plástica a gente usa como reparador tecidual onde há uma perda e hoje a gente está falando da mão. Então, a célula-tronco que a gente tem em meio à gordura, que a gente retira abaixo do umbigo, é um tipo de tecido que vai se dividir e se transformar em outros tipos de células. E aí, no caso da mão, um tipo de célula excelente que a gente vai precisar e ajuda muito em rejuvenescimento é o fibroblasto. É uma célula que todo mundo tem no corpo inteiro, que produz duas coisas, vamos resumir, colágeno e fibra elástica. Só isso. Imagina, é importantíssimo para uma pele mais legal. Então, gente, olha, na minha opinião, a melhor opção é essa. Você faz uma lipo com anestesia local, geralmente ali abaixo do umbigo. É simples, rápido. Aí a gente vai preparar essa gordura. Existem grupos que a gente participa de cirurgiões que trabalham gordura. E existe essa polêmica de que a gente pode fazer... centrifugar a gordura ou não centrifugar. A doutora Adriana está me perguntando o que eu acho sobre o PRP para rejuvenescimento de mãos. Eu vou falar daqui a pouquinho, Adriana. In my opinion, PRP, this is a kind of a buster for skin rejuvenation in anywhere, in face, neck, and hands, and everywhere. But I still prefer first to do a fat grafting. And then I use the PRP. Então a primeira coisa, na minha opinião, é isso. A gente vai preparar a gordura e a gente vai injetar no dorso da mão. Pode ser feito com anestesia local, até em consultório. Sabe? É bem simples. Eu vou injetar, geralmente, cada cirurgião tem um jeito. Mas eu gosto de injetar, eu faço um buraquinho aqui. A gente vai ver, porque as mãos magras, uma região que a gente vê muito, é essa aqui, entre o polegar e o indicador. Sabe essa região aqui? A gente tem um músculo e ela tende a emagrecer. Então a gente às vezes se preocupa com o dorso da mão, mas essa área entre o polegar e o indicador precisa ser tratada. E sabe de outra coisa que eu adoro? É tratar esses fundinhos aqui. Tá vendo? Aqui, exatamente aqui em cima. Às vezes a gente preenche aqui e esquece essas áreas. A injeção de gordura e de outras coisas que eu já vou falar nessa região dá um aspecto muito legal. Então é isso. Primeira opção, como cirurgião plástico, eu gosto, claro, de lipoenxertia, tirando a gordura do abdômen inferior e injetando no dorso da mão. Procedimento simplíssimo, você faz então com anestesia local, pode ser no consultório, claro, com todo cuidado.
E a gente injeta então nesse sentido, bota uma fita de micropore durante 2 dias e voa lá. 2 dias incha um pouquinho, depois desincha e ao longo de 2, 3 meses a gente tem então a melhoria do resultado, porque as tais células tronco, que eu falei agora mesmo, elas se transformam em células adiposas de gordura, mas também o tal do fibroblasto. Mas aí você me fala assim, bom, tudo bem, eu sei que você gosta de gordura, mas eu não gosto de picada, eu não tenho gordura no meu abdômen, eu quero um negócio mais prático. Aí tem o que a gente tem no consultório, que também é uma opção legal, que são os preenchedores. E hoje a gente ainda tem os bioestimuladores, que são produtos que, além de preencher essas regiões, eles também ajudam a estimular a formação de tecido, de células legais, para dar firmeza e hidratação no dorso da mão. Então, aí a gente tem algumas opções. Eu gosto bastante, hoje o mundo inteiro usa ácido hialurônico. Tem vários nomes, Juvederm, Perfecta, Restylane, Belotero, um monte de marca. O ácido hialurônico é muito interessante, mas ele é um preenchedor só. Você põe, ele fica, dependendo da marca, ele fica 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Então hoje a gente tem coisas que são um pouco mais modernas, que são os preenchedores e bioestimuladores. A gente já falou numas lives lá. Deem uma olhada na nossa biblioteca, lá no IGTV, na nossa página do YouTube, do Instagram, que tem tudo lá sobre bioestimuladores e preenchedores, etc. Então, dos produtos prontos que a gente pode fazer no consultório também, e que eu compro pronto, quer dizer, eu compro a caixinha, injeto e pronto, é muito mais simples. Tem um que eu gosto muito, gente. Tem 2 bioestimuladores, 3 aliás. O Sculptra, que eu sempre falo aqui, o Elancê e o Harmonica. Além disso, tem outros nomes comerciais, o Radiesse, por exemplo. A gente está usando um produto relativamente novo no Brasil que chama-se Harmonica. Ele é uma mistura de hidroxiapatita de cálcio com ácido hialurônico. E a grande vantagem dele no dorso de mãos é porque ele tem densidade, quer dizer, ele não te dá volume, mas ele preenche muito bem. Ele então desenha, te dá um novo relevo e ele é um bioestimulador. O Harmonica, que é o nome comercial, ele vai fazer um estímulo à produção de células, que a gente chama de conjuntivas, para dar aquela pele mais firme, mais hidratada, que todo mundo quer. Claro que a gente pode usar outros produtos. Perdão. Mas eu cada vez mais eu estou usando e preferindo perdão, esse Harmonica, porque ele já vem a grande vantagem, né? A diferença da gordura é que a grande vantagem desses produtos vem prontos numa caixinha, eu ponho a cânula, botou anestésico, tchufi, acabou a história. Diferença entre os preenchedores prontos e a gordura. Todos os produtos que a gente usa, esses prontos, eles vão desaparecer num determinado momento. Entre 1 ano, 1 ano e meio, até 2, tem produtos que saem depois de 3 anos, 4 anos. Então chega um momento que você tem que refazer. A gordura não. A gordura ela tem uma reabsorção, que dependendo da técnica que a gente usa, vai de 10% a 40%. Então no mínimo 60% fica. E aí você não precisa repetir, no máximo a gente faz um retoque. Vocês estão vendo essas duas coisas? Então não tem como eu te falar o que é melhor, um ou outro. A diferença está na praticidade. Uma coisa precisa de um procedimento mais elaborado, precisa de anestesia, é um procedimento de uma mini cirurgia, e os outros não. É como quando a gente faz no rosto. Abre a caixinha, injetou e acabou. Tá. Aí o meu paciente me fala assim, eu gostei bastante, minha mão já encheu, está mais, vamos dizer, gordinha, mais rejuvenescida. Aliás, tem um parâmetro aí, hein? A gente quando faz um preenchimento, a gente tem que tomar cuidado para não deixar aquela mão gorda, não se injeta demais, porque senão fica aquela coisa gorda parecendo que ele tem um problema de coração, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente tem que ter critério. Coloca menos, espera 2, 3 meses, se ainda a gente vê que precisa de alguma coisa, seja a gordura, seja o preenchedor, a gente pode complementar. Então tá todo mundo feliz. A gente vê foto, melhorou, não, ainda ficou um fundinho, vamos completar, tá. Mas o relevo ficou bom. Aí vem a segunda alteração, pele fina. E aí eu já vou falar do dedo.
Porque não adianta a gente rejuvenescer o dorso da mão e não fazer nada para os dedos. O problema é que dedo é um tubo de pele que tem osso, tem tendão, mas tem nervos e vasos, artérias e veias. Então, se eu injetar alguma coisa aqui, debaixo da pele do dedo, eu posso comprimir os vasos e ter risco de necrose. Existem relatos de pessoas que perderam os dedos, imagina, porque injetaram coisas lá, o sangue não passava, o tecido aqui morreu e perdeu o dedo. Deus me livre. Então, dedos, de um modo geral, a gente não injeta nada lá dentro. A gente fica na qualidade da pele. E aí, então, tanto para dedo quanto para dorso de mão, a gente tem que fazer alguma coisa para espessar a pele. O que eu mais gosto hoje é o que a gente chama de drug delivery, que é liberação de drogas. Drogas, obviamente, que vão estimular colágeno e fibras elásticas. Mas como é que elas vão entrar? Eu vou precisar de fazer furinhos na nossa pele, do dorso da mão. A coisa que eu mais gosto atualmente é o laser de gás carbônico fracionado. O laser de gás carbônico fracionado, ele é um potente estimulador de colágeno e elastina, mas também ao perfurar a pele, porque o laser fracionado significa assim, não queima toda a região, ele faz uma queimadura aqui, que seria um furinho, aí um espaço eu não tenho nada, aí fura aqui, ali não, fura aqui, ali não. Então, nessas áreas em que o laser penetrou, que a gente tem os furinhos, são os pontos em que as coisas que eu usar sobre a mão, sobre a pele, vão penetrar. Por isso a gente chama de entrega de drogas, de produtos, para penetrarem no tecido cutâneo e estimularem formação de fibras, colágeno, elastina e dá, óbvio que eu vou usar coisas hidratantes, dá aquele aspecto de hidratação legal. O problema do laser de gás carbônico é que ele pode manchar. Os lasers, eles trabalham com calor, eles trabalham com a luz que vai queimar, quer dizer, aquecer a pele, degradar as células e estimular a formação de novo colágeno. Então, nas peles mais misturadas, aqui no Brasil, a gente tem no Oriente Médio também, aliás, o mundo inteiro, né? Todo mundo já se misturou, então... mas, enfim, quando eu tenho um paciente com peles mais morenas, eu não posso usar laser. Aí eu vou usar uma outra coisa que eu gosto muito também. É um aparelho que se chama Agnes. É um aparelho que tem umas agulhas, então faz microagulhamento, ou seja, são agulhas que vão fazer milhares de furinhos no dorso da mão, do mesmo jeito que o laser de gás carbônico. E aí nos furinhos, hora que a agulha penetra, ela libera uma radiação que a gente chama de radiofrequência, para aquecimento dos tecidos. Então, o trauma que eu faço com o furinho e o aquecimento, o que eu vou ter? Colágeno. Então, gente, preenchi o dorso da minha mão, agora eu vou dar uma cobertura mais legal, né? Eu vou usar laser de gás carbônico ou eu posso usar o Agnes, que vai fazer microagulhamento e radiofrequência. A questão, olha só como o negócio às vezes enrola, é que tem pessoas que têm excesso de pele na mão. Vocês já viram isso? Hoje a gente está tendo muitos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, pacientes que perderam muitos quilos. E aí tem ganho de pele, inclusive na mão. As pessoas elas podem ter um certo excesso. Aí eu gosto de usar um treco que chama-se Ultraformer. Oi, Zeneide! O Ultraformer é um tipo de aparelho que tem uma tecnologia baseada em ultrassom focado. A gente já falou sobre ele aqui, é fora de série. Eu fiz no meu rosto. Vejam lá, eu tenho umas lives mostrando, eu estava parecendo meu tio-avô. E a gente consegue, eu vou fazer 59 anos, a gente consegue um desenho do rosto mais firme, sabe? Tecidos, a sobrancelha sobe mais um pouco, porque ele faz uma queimadura por dentro. O Ultraformer, ele atravessa a derme e faz lesões vamos dizer assim, na face interna da pele. Isso promove uma retração com uma firmeza maior. Então, nesses casos que eu tenho um certo excesso de pele, eu vou associar alguma coisa para estimular a espessura da pele, mas também a sua retração. Então, aí eu preciso de 2 procedimentos.
E aí, todo mundo feliz, a mão está um pouco mais cheia, a pele está melhorando. Aliás, aí, esses procedimentos para melhorar a qualidade da pele, a gente tem que fazer sessões. Depende da intensidade da perda de colágeno, né? A gente pode fazer só uma sessão, mas às vezes eu preciso fazer 3, 4 sessões. Sabe o que eu gosto de falar para os pacientes quando procuram um aspecto melhor? Eu gosto de lembrar e chamar a atenção para que esses procedimentos eles vão fazer uma reconstrução de você. Não existe a varinha mágica que você chega no consultório com uma queixa e aí a gente vai lá e transforma tudo. Mesmo o Botox, que é rápido e tem aquela coisa, oi Denise, que bom que você está aí. Denise, a pessoa não chega lá e faz um procedimento e tudo encurta e as linhas somem e a mão... Não, a gente levou anos para degradar os nossos tecidos, com sol, com estresse, com hormônio, com toxina, com poluição, com um bando de coisa. Imagina, você vai chegar lá de uma hora para outra e plimba. Aí você me fala, então é por isso que vocês ficam os mercenários nessas clínicas aí, botando um monte de procedimento na gente. Eu concordo que tem gente que é mercenário, mas eu acredito que a maioria não é. Eu acredito que a maioria não seja mercenária. E a gente, infelizmente, tem que seguir a ciência. E a ciência mostra que, para se chegar a um resultado bacana, você tem que ter duas coisas. Primeiro, cuidado para não lesar. Então, às vezes, se eu quero fazer demais, de uma hora para outra, para ter um super resultado, eu posso te dar mancha e cicatrizes. E a outra coisa, a gente tem que ter critério, a gente tem que observar o resultado. A medicina é assim. Lembra antigamente os médicos sentavam do lado do paciente e ficavam pensando... o que o paciente podia ter, não tinha radiografia, não tinha nada, o cara tinha que pensar muito. E os médicos, mesmo hoje, a gente tem que pensar. Às vezes chega um paciente no consultório e me fala, por exemplo, uma queixa, que eu não gostei ainda de tal coisa, eu vou ouvir, depois eu vou pegar fotos, eu vou estudar aquilo. Por que não chegou no ponto que eu queria e que ela queria? Não é? Isso eu acho que é ciência. E aí, para a gente então terminar, falando de mão, a gente tem que entender que eu vou reparar, eu vou reconstruir aquelas estruturas. Muitas vezes a gente tem resultados muito bons na primeira sessão, mas outras pessoas a gente não consegue, a gente precisa refazer um pouquinho mais até chegar a um ponto bacana. Isso é muito importante a gente lembrar toda hora. Bom, mas aí está todo mundo feliz com aquilo e tal, e aí vem as pintinhas. Essas pintinhas, que a gente chama então de EFL, de lentigo solar, são aquelas marronzinhas, né? Às vezes tem paciente que tem umas branquinhas. As branquinhas são por causa do excesso de sol que a gente tomou ao longo da vida, entendeu? Não é exatamente porque... Acaba que é o sol também, mas é porque produziu tanta melanina que as células que produzem a melanina, elas se esgotam. E aí some a melanina naquela área e fica branco. Então é muito comum, principalmente no antebraço, no braço, no dorso da mão, aquelas pintinhas marrom. Já está acabando, não vamos deixar. Então, para essas lesões, a gente pode fazer peelings químicos, queimar com nitrogênio líquido, mas é claro que a tendência hoje são os lasers. A gente tem dois tipos, ok? A gente tem os lasers normais para pigmento, chama exatamente assim, laser para pigmento. É um tipo específico de laser. Não é o mesmo que estimula colágeno, não é o que vai depilar, não é o que vai tirar vasinho. São lasers para pigmento. E a gente tem a luz intensa pulsada, que é antiga, lá do ano 2000 mais ou menos, e que também funciona muito bem. Então vai depender do médico. Eu gosto mais dos lasers para pigmento. Aliás, a gente está recebendo um novo agora, maravilhoso, chama-se Etheria MX, é ótimo. Por quê? Por que é ótimo? Porque ele tende a tirar, às vezes a gente tem cautela em tirar manchinha e não lesar demais com o laser para não ficar mancha branca. Então esse não, ele tem um sistema computadorizado muito bacana. Então, gente, é isso. Já temos meia hora de live, o nosso tema de hoje era rejuvenescimento de mão. Então não se esqueçam, você quer ter uma mão bacana por muito tempo, você vai ter que usar protetor solar todo dia, repita à tarde e, claro, se você está fora de casa, lavou, passou álcool gel, bota o protetor de novo. E um hidratante, pelo menos de manhã e à noite, porque hidratação é essencial, especialmente aqui nesse nosso centro-oeste que é muito seco. E aí o rejuvenescimento é feito em 3 etapas, só para fazer um resuminho. Preenchimento de dorso, gosto de gordura, gosto de preenchedores e bioestimuladores como Harmonica, como Elancê, também pode ser.
Depois a gente tem que estimular a pele com laser de gás carbônico, ou então com microagulhamento, com radiofrequência, ou às vezes eu preciso associar com ultraformer quando eu tenho uma certa flacidez. E aí depois vem os lasers para tirar as pintinhas. Não é, Ivone? Que bom que você está aí. Pois é, que bom. É um prazer, uma honra ter vocês aqui. Bom, obrigado, Maria Magnólia. Magnólia, você fez uma pergunta aqui. A doutora Adriana, lá de Haia, na Holanda, chiquérrima, ela está me perguntando, tudo que você investe na sua pele pays back in the time. Exatamente. Quer dizer, você é aquela relação do que a gente tem hoje é fruto do passado. E quanto mais a gente trabalha o que a gente tem hoje, mais a gente reverte aquela situação, nem sempre revertindo tudo. Ninguém vai ter a pele dos 15 anos. Mas é aquela história, quanto menos você investir na sua pele, mais alteração você vai ter. A Maria Magnólia está me perguntando, gostaria de saber se pode injetar gordura nos joelhos. Acho meus joelhos muito secos. Magnólia, a gente pode injetar gordura em qualquer área, não tem contraindicação. Claro que com cuidado, claro que com critério, você não vai fazer, por exemplo, uma queixa que a gente vê no consultório, o tornozelo muito fino. A gente tem que ter cuidado para não deixar aquele tornozelo muito gordo, parecendo que está com problema de coração, sabe? Aquelas inchaço na canela que as pessoas dizem. Pode sim, mas com todo cuidado, né? Então, gente, é isso. A Crisalix, uma honra ter vocês aqui, eu sou seu cliente sim. Crisalix é um sistema de se prever mais ou menos como é que seria um resultado. A gente está atrasado em terminar de implantar no nosso site, mas a gente vai chegar lá, né? Franciele querida, Aiden, Gabriela, Carly, Yuri, Navi, Teus Reifer, Camille Rodrigues, Eli Lima, Oliveira Deb, muito bom, gente. Olha, a Ivanira Salomão, que eu gosto muito, Alice Cabelos, Matia, Juju, Gelfi Moraes, Jane, que bom que você está aí. Miguelina, Ellen, Porto, sobrinha querida. Deixa eu ver quem mais, Débora. E aí vai, gente. Olha, eu agradeço muito a companhia de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, rejuvenescimento de mão, manda pra gente no direct aqui do Instagram. E eu queria fazer um convite para vocês. Tem uma nova mídia social que se chama Clubhouse. É Clube, Bemudo House, casa. Entrem nela. Essa mídia é só de áudio. A gente faz salas de encontro. E é uma ótima ferramenta para a gente bater papo sobre coisas. Por exemplo, que nem hoje a gente falando aqui, na Clubhouse, eu vou abrir uma sala dessas qualquer dia desses para a gente discutir temas. Porque aí todo mundo pode falar ao mesmo tempo. É muito legal, tá bom? Clubhouse. Entra lá e se inscreve. É muito bacana. Gente, muito bem. Olha, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez. É um monte de gente, comentários, eu não dá para ler todo mundo. Mas eu adorei estar com vocês, adorei falar sobre mão, que compõe o nosso corpo, é importantíssimo, todo mundo que é profissional, que lida, né, que às vezes tem que se expor, vai se beneficiar disso. Se vocês quiserem mais detalhes, entrem em contato com a gente pelo nosso site, ou então no direct aí do Instagram, tá bom? Um beijo para vocês, vacina sim, é o único jeito da gente evitar que essa coisa se propague, e não se esqueçam de aproveitar o final de semana. Um beijo para todo mundo.